Boa noite a todos. Mais uma vez aqui estamos para o estudo do livro Despertar do Espírito. Mas antes, porém, nós vamos fazer aquela prece costumeira para iniciarmos os nossos estudos da noite. Vamos elevar os pensamentos, a espiritualidade maior a Deus, nosso Pai, em agradecimento por esta valiosa oportunidade. Que possamos entender as lições, que possamos discernir o ensinamento correto a que a autora nos propõe. Graças a Deus. O tema intitula-se Problemas Psicológicos Contemporâneos, Violência Urbana, Alcoolismo e Toxicologia. Ela nos fala sobre a violência urbana nesse capítulo. E em ânsia indomada de desfrutar prazeres para ganhar tempo, o homem se torna um algoz de si mesmo, tornou-se um robô que perdeu o sentido existencial. O egoísmo passa a governar a conduta humana, sempre na busca de conquistar o melhor mesmo que resulte em prejuízo para o próximo. Através dessas imagens, bem simbólicas, nós podemos ver que não é simbologia apenas. Nós sabemos que isso acontece na nossa sociedade. Então nós vemos pessoas egoístas, como nós também temos a nossa parcela de egoísmo que precisamos estar atentos para extirpá-la de vez de nós mesmos. Mas a sociedade contemporânea atual se encontra nessa situação. A superpopulação das cidades, desumanizando-as, descaracteriza o indivíduo. E este passa a viver exclusivamente em função do poder que pode oferecer comodidades e gozo, considerando as demais pessoas como descartáveis. Nesse conglomerado, a astúcia parece substituir a inteligência e o imediatismo desestrutura todas as manifestações éticas que fazem parte das conquistas da inteligência e da civilização. Essa palavra imediatismo, ela se encontra grifada aqui em vermelho justamente para nos chamar a atenção que a espiritualidade vem nos alertando sobre o imediatismo em todas as obras do André Luiz, desde a década de 1947 em diante. Esse alerta vem sendo nos dado. Quem leu as obras do André Luiz vai notar que ele fala em todas as suas obras sobre o imediatismo. O homem busca tudo para o imediatismo e deixa de viver exatamente como um ser ético e humano que precisaríamos ser. A diminuição do espaço constrange aquele que ali reside e alucina-o por impedi-lo de movimentar-se saudavelmente e de viver com dignidade. Prolifera os contrastes socioeconômicos e sociomorais, levando à miséria, atirados nos pardieiros da vergonha, onde surgem crimes hediondos e a indiferença pela vida. Por esta figura nós podemos ver essa realidade existe. Ela não é fictícia nem simbólica, é a nossa dura realidade. Nós vemos arranha-céus de um lado e vemos a pobreza de outro. Pessoas invadem córregos porque não têm um terreno, não têm um local para morar, para sua moradia. Porque eles querem, não, as condições da própria sociedade joga-os nessas condições. Enquanto que na mesa do mais rico, abastado, nós vemos crianças que se alimentam dignamente, outras não têm sequer o que comer.
O contraste surge com o grupo dos privilegiados. Na insensibilidade pela dor do próximo, acreditam que com dinheiro tudo podem, sem que ninguém perceba, o que demonstra imaturidade moral e espiritual dos indivíduos e grupos sociais. Torna-se um escravo de si mesmo, atribui que com a ciência e a tecnologia são portadores de poderes absolutos. De fato, as conquistas contemporâneas libertam os seres humanos de muito trabalho pesado, mas não conseguiram preencher-lhes o vazio existencial. É preciso mudança de proposta filosófica e de conduta psicológica humana. Esse assunto nós podemos ver lá na página 53. E nós temos aqui um alerta de Kardec, que no Livro dos Espíritos, na pergunta 816, ele responde: a riqueza e o poder despertam todas as paixões que nos prendem à matéria e nos distanciam da perfeição espiritual. Então, esses contrastes sempre existiram e existem muito na atualidade, o que faz com que o mais pobre se sinta cada vez mais desprivilegiado e o rico cada vez mais se sobrepondo ao menos afortunado. Nós vemos aqui a falta de espaço é enorme e essas pessoas vivem num aglomerado, crianças crescem sem espaço, sem condições de ter onde brincar, onde viver dignamente, de se alimentar-se adequadamente e mesmo até de estudar. A violência urbana, ela acontece e o ser herdeiro do primitivismo antropológico, do qual ainda não se libertou e predomina em sua natureza, o cidadão acuado passa a agredir porque se sente agredido. Então ele vê o outro cada vez mais rico, cada vez mais poderoso, cada vez mais dilapidando seus direitos mínimos que não lhe foram concedidos. A pessoa fica numa situação deprimente e revoltada. Mitologicamente, a Joana nos diz que o ser humano pode ser dividido em duas partes. Acima do diafragma encontra-se a luz do dia e abaixo na sombra da noite. Assim, as funções superiores da circulação dos sentimentos, do pensamento e da respiração encontram-se na área nobre, iluminada, enquanto que as excreções, sexo e reprodução no campo da sombra, sem o necessário controle, equiparando-se ao animal. Essa herança física do animal corresponde às suas reações emocionais que estão fora de controle da mente e o levam a delinquir, infelizmente. Nós temos aqui uma fábula lindinha que a Joana nos conta, e essa fábula, na verdade, ela foi contada por um filósofo que foi Arthur Schopenhauer. O dilema chama-se o dilema do porco-espinho. É uma metáfora criada pelo filósofo alemão Schopenhauer para ilustrar o problema da convivência humana. Esse pensador, ele expôs esse conceito de forma de parábola em sua obra Parerga and Paralipomena, publicada em 1851, onde reuniu várias de suas polêmicas anotações filosóficas. E a lenda conta o seguinte, que na era glacial, os porcos-espinho, eles perceberam que eles não iam sobreviver. Então eles se agrupavam, porque o calor deles, fazia com que o outro cuidasse da vida do outro, né? Alimentasse a vida, o calor, e a vida era preservada. Então eles se uniram, só que um machucava o outro pelos seus espinhos. E nesse machucar o outro, muitos se afastaram e acabaram morrendo. E percebendo que isso estava mal, eles iam ser dizimados, né?
eles começaram a ter mais cuidado, a se agrupar, ficar juntos, mas com maior cuidado. Essa fábula, por que nós estamos fazendo questão de colocá-la aqui, como a Joana nos propõe? Por quê? Porque o ser humano nos aglomerados, às vezes num pequeno quarto, num barraco, eles têm que se adequar de alguma forma todos juntos, porque eles não têm espaço. E eles acabam por espetando uns aos outros, ter uma convivência difícil. Então, mas eles assim aprendem a conviver muito, talvez mais do que até o mais rico. Agora, é interessante também nesse momento de pandemia, nós pensarmos um pouco mais sobre essa fábula que a Joana nos propõe. Porque hoje nós estamos todos dentro de casa, o mundo todo voltou-se para os seus lares, onde encontra-se toda a família reunida. E era mais fácil conviver porque saíamos todos para a rua, para fora, e víamos muito pouco uns aos outros. Hoje, nesse aglomerado da família reunida, se tornou mais difícil a convivência. E é um chamamento para nós aprendermos a tolerar uns aos outros. Aqueles que ainda... acho que eu passei mais de uma vez aqui, deixa eu voltar. Então, essa lenda do porco-espinho, ela é interessante porque vejam como vivem essas criaturinhas. Se elas não aprenderem a conviver umas com as outras, o que seria delas, né? A violência urbana. Trazendo marcas genéticas delineadora do caráter caprichoso e enfermiço, resultado do clã onde renasceu por imposição das leis da evolução, se encontrasse apoio social, orientação espiritual, mediante uma educação global, seria possível infundir-lhes coragem para lutar contra os fatores adversos, alterar os projetos, as aspirações, insistir no bom combate para realizar-se, como ocorre com os espíritos nobres, delineadores do destino, felizes da humanidade, após nascerem em situações hostis e grupos subjugados pela escravidão racial, política, comunitária ou sob injunções limitadoras degenerativas. Basta que sejam recordados os exemplos incomparáveis de Sócrates, Epíteto, Lincoln, Gandhi, Martin Luther King, dentre muitos outros que não se deixaram vencer pela situação de penúria, de enfermidade ou de desprezo, não deixaram de ser felizes e dignos, certamente por serem possuidores de estruturas psicológicas superiores, trabalhadas com muitas reencarnações, com missões específicas, trabalhando com sofrimento para a elevação de si mesmo. Aqueles que não possuem traços fortes de individualidade espiritual afogam-se nas águas turvas das injustiças e misérias humanas, sendo empurrados para o crime que começam a desenvolver na infância mal cuidada, submetida a tratamento subhumano em meios hostis e contaminados pelas doenças da alma, da sociedade e das perversões. Quando não se é bem educado, se age por instinto, por automatismo psicológico de autodefesa, em processo inconsciente de agressão, precatando-se para não ser agredido. Passa a agredir aqueles que são mais próximos, partem para a criminalidade tão logo surge a oportunidade, ficando possuídos por sentimentos de ódio, no entendimento de que agem como vêm sendo tratados pela sociedade. Enquanto os governantes e a sociedade não compreenderem que o problema da violência se deriva de muitos fatores psicológicos que podem ser corrigidos, o desafio crescerá, ameaçando a própria estrutura da comunidade.
As psicopatologias que acompanham o ser humano exigem tratamento adequado, que são em número menor do que aqueles que se resultam das indiferenças humanas em relação ao menos favorecido. Ainda sobre a violência urbana, lares desestruturados socioeconomicamente, onde os pais psicologicamente enfermos pelos sofrimentos que experimentam, perversos no trato com as crianças que se pesam como verdadeira maldição, como verdadeira maldição, geram medos infantis, traumas profundos, angústias e ressentimentos que eclodirão mais tarde em crimes hediondos, sem que tenham qualquer consciência do que estão praticando. A violência é doença da alma, que a sociedade permitiu contaminar-se. Nós encontramos essa afirmativa na página 57. Uma verdadeira denúncia nós temos aqui do espírito da Joana de Ângeles. Vamos prestar atenção nessa denúncia que está na página 56 e 57 do Despertar do Espírito. A tecnologia desalmada, a sociedade escrava dos interesses de grupos e de governos insensíveis criaram os gigantes que agora se voltam contra ela mesma. Havendo eliminado o sagrado mediante a zombaria, o desrespeito pelas heranças culturais e antropológicas da crença na imortalidade da alma e em Deus, desestruturar o ser humano e nada lhes ofereceram como substituto, deixando-o órfão de valores idênticos e sem rumo. As raízes psicológicas do ser humano não podem ser extirpadas sem danos graves para a sua formação ética, pois essa ocorrência estrangula os sentimentos de amor, de humanidade e de respeito à vida. Há de existir o reconhecimento da necessidade terapêutica do indivíduo, buscando Deus, a religião sem dogmas, sem castrações, abrindo espaço emocional para a paz, a compreensão, a não violência e o amor. Nós vemos aqui que ela sempre está chamando atenção para a necessidade da terapia. E nós temos aqui o alcoolismo. Pela figura nós já vemos, uma família fica toda desestruturada quando existe o alcoolismo. E a pessoa fica presa pelo vício. É uma situação degradante, desesperadora. O alcoolismo, a própria busca dos alcoólicos, assim como dos tóxicos, decorre de uma necessidade de autodestruição, fugindo pelos corredores estreitos do prazer alucinado até a degradação total, por não dispor de espaço emocional para a alegria ampla, nem as experiências gratificantes do prazer natural. E uma chágua moral é uma chágua moral das mais graves, o alcoolismo, porque é muito bem aceito nos conglomerados humanos, por significar status nos grupos economicamente elevados, correspondente ao poder, à glória, à fama, ao destaque. E nos guetos, grupos marginalizados, representa o mecanismo de fuga da realidade, uma asfixia na ilusão. A toxicomania nada mais é do que um curso odiado da vida, da própria vida. Mesmo nos estudos, o jovem que se envereda no caminho do tóxico, ele não tem condições de estudar, de se formar, de ser um cidadão de bem. E o alcoolismo e a toxicomania é uma doença que acomete todas as classes sociais. Acontece nos grupos desajustados que se reúnem por afinidades de propósito e de comportamento, permitindo-se as fugas espetaculares da realidade que temem e tentam anular para viagens rápidas e traiçoeiras da volúpia dos prazeres falsos e de consequências imprevisíveis. O rico,
Utiliza-se do uísque, da cocaína, do tabaco, de Havana, enquanto o pobre usa o aguardente e o crack, entre outras drogas perigosas. Nos delírios que o álcool e a droga proporcionam, a insegurança do paciente faz-se substituta pelo destemor e valentia, que são resultados da irresponsabilidade, produzindo sensação de vitória sobre os limites soterrados no inconsciente pelos fatores dissolventes da personalidade. E nós temos a sexolatria e a contribuição de Freud para a libertação da criatura humana, arrancando-a da hipocrisia vitoriana e clerical anteriores, dando-lhe dignidade é de valor inestimável. No entanto, o ser humano não é somente um animal sexual, mas um espírito imortal em trânsito por diversas faixas do processo antropológico na busca de sua integração no pensamento cósmico. O predomínio, por enquanto, da natureza animal por cima da natureza espiritual é transitório, decorrente de larga jornada que se iniciou como psiquismo embrionário, atingindo o patamar do espírito inteligente rumo à angelitude. Departamento de alta magnitude do corpo físico, o aparelho genésico, em razão da elevada finalidade a que se destina de reprodução, está fortemente vinculado aos mecanismos da mente e da emoção, sobretudo dos comportamentos transatos que geram as consequências inevitáveis do bem ou mau funcionamento do seu mecanismo, ora na busca do prazer, vezes ou outras para a perpetuação da espécie, noutros momentos para a completude hormonal e, por fim, para a realização total. Isso se encontra na página 66. O ser emparedado em preconceitos doentios, vitimado por castrações de mães impiedosas e superprotetoras e de pais violentos de famílias arbitrárias, de meios sociais mórbidos, a criança não se desenvolve com o necessário equilíbrio emocional, escondendo a própria realidade em atitudes incompatíveis com a saúde mental e emocional, tombando posteriormente em situações vexatórias, inibitórias, aberrantes e tormentosas. Dessa forma, somatizando os conflitos não digeridos, elabora enfermidades de grave curso, que não encontram solução, exceto quando são realizadas as terapias convenientes, orientadas para o rumo dos fatores responsáveis pelos transtornos, não mais ignorando o próprio corpo ou detestando-o. Então nós vemos que a sexolatria é um desequilíbrio da alma, que ele começa por mães que não tomam conta realmente dos filhos. Ora são impiedosas, ora são superprotetoras, e dos pais violentos, da família arbitrária. Daí nós podemos constatar que, na realidade, o lar precisa de auxílio, a família precisa de atenção, porque é lá nas famílias vitimadas pelos problemas econômicos, socioeconômicos e culturais que se encontram os desequilíbrios maiores. E não adianta só o evangelho no sentido dela não ter pão na mesa, dela não ter alimentação, de não ter educação. É preciso um todo juntar-se para que tudo funcione perfeitamente. E ela volta também a falar sobre a necessidade das terapias. Aqui nós temos uma mensagem maravilhosa do Chico Xavier que diz: acreditamos que o compromisso sexual entre duas pessoas deve ser profundamente respeitado. Uma terceira pessoa em qualquer compromisso sexual é uma dificuldade a superar, porque não podemos esquecer que a lesão sentimental é talvez mais importante que a lesão física.
E a Joana nos diz que o conhecimento do próprio corpo, sua identificação com as funções de que se constitui, o uso equilibrado das suas possibilidades, contribui para a existência harmônica, ampliando o quadro da autorrealização e do bem-estar, que são metas próximas para todos os seres humanos mergulhados na indumentária carnal. O que tem falado é a conveniente, o que tem faltado é a conveniente orientação educacional para a vida sexual, assim como o equilíbrio por parte dos religiosos e educadores, líderes de massas e agentes multiplicadores sociais, que sempre reflete as próprias dificuldades de relacionamento e vivência sexual, abrindo espaço para que múltiplas correntes de condutas, não poucas vezes exóticas, assumam cidadania, mais perturbando os indivíduos em geral e particularmente as gerações novas, por estarem ainda desequipadas de conhecimentos. O jovem está muito inseguro ainda. Tudo que chega até ele de maneira errônea, ele tem como verdade. Então é preciso muito cuidado na educação sexual. Arrebentadas as amarras da proibição, o ser humano vem tombando na permissividade, como o efeito da demorada castração que foi submetida anteriormente. Há uma tendência do ser humano para, quando sai da escravidão, não se sabe usar a liberdade, caindo na libertinagem, tornando-se servo e não senhor da situação. Nós vemos que isso é verdadeiro, que a Joana nos fala, porque antes tudo era proibido, era segredo, era sigilo. De repente, houve uma abertura muito grande e tudo é permitido. Então, hoje nós vemos aberrações acontecerem, porque há um desequilíbrio. O certo seria o equilíbrio do meio, o equilíbrio natural, o autorrespeito, começando de respeitar a si mesmo. O jovem saudável de hoje compreenderá através de uma boa orientação que o sexo existe em função da vida e não esta em dependência exclusiva dele. Constitui o amor o mais maravilhoso elan que a vida sexual para a vida sexual, ao invés do barateamento da função que se vem tornando tormentosa idolatria. Outras finalidades existenciais servem-lhe de objetivo que cada qual se impõe, impulsionando-o a uma vida feliz e plena, através dos ideais e metas, tornando a função sexual complementar e não indispensável. E a sublimação sexual. A Joana nos diz que Freud reconheceu essa necessidade de sublimação do instinto sexual, orientado para o bem-estar social, e acrescentamos também espiritual da própria criatura, assim como da humanidade. A sublimação ou a transmutação das energias sexuais podem ser realizadas mediante a introspecção, a fixação nos objetivos íntimos, acalentados sem violência nem rebeldia pelos impulsos fisiológicos, orientando-os de forma saudável e substituindo-os pela reflexão em torno do seu aproveitamento na construção dos ideais pelos quais se anela. Então nós vemos que pode existir uma sublimação ou transmutação das energias sexuais. Basta que haja introspecção, quer dizer, entrar para dentro de si mesmo e refletir. O que quero para o próximo, eu quero para mim e vice-versa. Nessa reflexão e nos objetivos íntimos, acalentados sem violência nem rebeldia, pelos impulsos fisiológicos, a Joana nos diz que é uma forma saudável
e substituindo-os pela reflexão em torno do seu aproveitamento na construção dos ideais, né, que nós temos. Todo mundo tem, e o jovem, ele deve ter muitos ideais. Um jovem bem orientado, a vida dele é uma existência digna. Vejam, ele tem uma função no trabalho, ele aprende a construir o seu próprio destino, ele tem uma vida regular e não mais com o copo na mão, nos barzinhos, na fuga, nos tóxicos, na vida errada. Ele vai ter um objetivo para uma vida digna. Ele vai aprender a refletir no seu próprio ideal, os seus próprios sonhos internos, os seus próprios sonhos interiores. Voltar a refletir e ter introspecção, a pensar, a raciocinar e meditar naquilo que for melhor para a sua vida. Então nós vemos que a reflexão e a meditação é uma sugestão maravilhosa que a Joana nos propõe. Todos os místicos buscaram o elan com a divindade, desde tempos imemoriais, denominando o êxito como samadhi, que na cultura hinduísta é estado total de concentração da mente, através do qual se alcança uma perfeita imperturbabilidade diante das circunstâncias exteriores da vida. Bem-aventurança, nirvana, plenitude. Através dessa experiência profunda, há uma completa conquista psicológica do ser. Nessa fusão, resultado da sublimação, a personalidade desaparece do ser estrutural. No self, que passa a conduzir o comportamento psicológico sem conflito, unindo as duas polaridades, masculina e feminina, através das quais se expressa o sexo em uma unidade harmônica. Se encontra na página 89 e nós podemos perceber aqui que quando ela diz self, ela está falando do espírito. O ser estrutural, ele passa o espírito predominar sobre a matéria. E ele passa a fazer com que a sua personalidade atual desapareça. É um espírito que está atuando num corpo para progredir. Com essa ideia, nós sabemos também que o espírito não tem sexo. Nós sabemos que a sexualidade está no corpo físico e que o espírito não tem sexo. Ele passa a ter um equilíbrio, aos quais passa a compreender os dois lados de forma uma só unidade harmônica. Não é uma maravilha? É muito profundo, precisa de muita reflexão e de muito estudo. Mas nosso tempo é muito curto e a Joana faz esse parêntese, essa explicação. Nós temos que, às vezes, nós lemos e não percebemos na página. É um livro que nós precisamos ler, reler e voltar a estudar e grifar, para nós vermos cada situação em que ela deixa muito claro, porque é uma passagem rápida e se nós não ficarmos atentos, nós perderemos de vista. E precisamos estudar, estudar e estudar. Precisamos refletir e refletir muito. O mundo está num momento crítico de transição. É preciso muita reflexão, é preciso muita meditação. Os espíritos superiores vêm nos alertando há muitos anos sobre essa necessidade do espírito. Precisamos aprender a diferenciar personalidade do self, que é o espírito. Nós precisamos aprender com os superiores, que nos chamam a atenção para a vida equilibrada. Nós precisamos aprender que tudo isso que ela trata nesse capítulo, o tóxico,
o álcool, o alcoolismo, são doenças que têm acometido a alma e nós precisamos de uma estrutura para virarmos esta página, para virarmos para uma nova era sem a pobreza, sem a fome, sem o espaço diminuto que está acontecendo no momento, onde todos podem ter os mesmos direitos, somos todos seres humanos. Por que uns têm e outros não? Isso gera muita revolta, isso gera uma situação calamitosa, onde surgem as criaturas que acabam perdendo a sua dignidade por não serem bem educadas, por ter problemas psicológicos contemporâneos. Esse capítulo, ela trata da violência urbana e do alcoolismo, da toxicomania e sexologia. É preciso refletir muito. E apenas através da meditação nós deixaremos de ser robôs, nós deixaremos de ser manipulados pela mídia, nós deixaremos de ser manipulados pelas notícias negativas, nós passaremos a dar atenção ao estudo que edifica, à meditação que nos conduz a dias melhores. E assim nós realmente faremos jus a esta oportunidade reencarnatória que ora estamos tendo. Que nós possamos entender o que nos pede a Joana de Ângeles e que nós possamos colocar em prática essas maravilhosas lições e assim nós passaremos a deixar o egoísmo de lado, nós passaremos a ser criaturas mais humanas, mais equilibradas, mais felizes para ajudar o nosso próximo no seu progresso espiritual, assim como nós mesmos. Então, chegou o momento em que nós vamos utilizar essa introspecção que ela tanto nos aconselha, nós vamos entrar para dentro de nós mesmos. Nós vamos sentir o nosso próprio coração e a nossa vontade de auxiliar o mundo, auxiliar o próximo, auxiliando a nós mesmos. E em tranquila serenidade interna, confiantes em Jesus, confiantes em Deus nosso Pai, vamos emitir pensamentos pacificadores para o mundo. Vamos emitir pensamentos de luz e de saúde por todo o planeta Terra, em especial pelo nosso Brasil, que está passando por um momento muito difícil, onde mortes estão acontecendo todos os dias pela Covid-19. Pelas famílias enlutadas, vamos mentalizar Jesus consolando a todos os seus corações. Pelos doentes nos hospitais, que sejam visitados e fortalecidos. Por aqueles que desencarnaram, que possam estar amparados na espiritualidade. Por todos os trabalhadores do bem, por todos os credos religiosos, vamos emitir pensamentos de luz, de paz, para todos os trabalhadores do bem, por esta casa que nos acolhe. Vamos emitir pensamentos de luz para o nosso próprio lar. Que Jesus adentre ali, deixando a sua luz e a sua paz. Lembremos também dos jovens desajustados, pela velhice desamparada e a criança órfã e carente. Por aqueles que perambulam nas ruas, nesse momento de pandemia tão difícil, que sejam todos amparados.
E vamos pedindo permissão para vibrarmos por nós mesmos. Que possamos receber a luz do discernimento para cada dia mais compreendermos as lições tão valiosas que o alto nos proporciona. Graças a Deus. Tenham todos muita paz e uma ótima noite. Paz e luz a todos.